Aleluia, Jesus é bom, glórias a Deus, Jesus é maravilhoso, aleluias. Faça essa parte que o pastor Levi dirigiu o culto, por favor. Está um pouco resfriado, mas Jesus é bom, glórias a Deus. Meus irmãos, vamos trazer as crianças aqui, para que nós possamos orar. Hoje faltou alguns dos irmãos que esteve conosco ontem na comemoração ali dos 25 anos do trabalho deste ministério. Nós vamos orar para as crianças. Vamos orar, vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar. Kevin, vem cá, Kevin. Isso, vem aqui. Vamos orar, irmãos. Senhor querido, nós lhe agradecemos por essas crianças que estão aqui conosco nesta manhã. Abençoa aqueles que não puderam estar conosco. Abençoa a classinha deles também nesta manhã, ó Pai. Nós precisamos, meu Senhor, que elas venham a conhecer a Ti. Dá saúde, paz, equilíbrio mental, crescimento, saúde. Em tudo nós lhe pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Lá em Port Chester, marcando os 25 anos desse ministério. Já fazem 25 anos que este trabalho prossegue, e nós ficamos muito felizes de ver que o trabalho continua. Alguns trabalhos eles começam, mas não terminam, e esse aqui está seguindo avante, por causa da graça e da misericórdia do Senhor para com as nossas vidas.
pastor Sinésio teve a oportunidade de falar sobre esse trabalho exclusivamente aqui de Mount Vernon, que começou na casa do nosso irmão Roberto, começou num culto no lar, e depois nós viemos para este local e estamos aqui, e o Senhor tem nos abençoado, tem falado conosco, tem nos ajudado, tem curado enfermidades, sarado enfermidades aqui nesse lugar, tem falado aos nossos corações e tem nos aprimorado para chegar no céu. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queria dizer para os irmãos que só perdeu quem não foi, porque foi muito bom, irmãos. A pastora, com muita sabedoria, nos ensinou muitas coisas ali que às vezes você não sabe e vai fazendo coisas que às vezes você pensa que está certo, né? Foi muito bom para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Eu aprendi muito ali, irmãos. Cheguei e falei com os meninos: vocês me perdoam. Às vezes a gente falha, irmãos, e não sabe, às vezes pensa que está certo. E ali foi muito bom para a minha vida, aprendi muita coisa, porque às vezes a gente, igual ela ensinou lá, tem 2 filhos, cada um tem um sistema, um jeito de ser, às vezes a gente quer que todo mundo seja igual, e não é assim. Nós temos que saber tratar os nossos filhos diferentes, irmão, cada um do jeito que ele é, ninguém é igual, cada um tem um caráter, tem uma personalidade. E eu louvo a Deus, porque nós ficamos ali numa casa, né? Até a irmã Rosane falou para minha irmã Débora: já fui no retiro, muito tempo atrás, mas foi muito ruim. Aqui eu estou sendo tratada igual uma rainha. Irmão Levi, tinha de tudo na casa nossa ali, né? Irmã Simestre, alimentamos bem, todas trabalharam, achei muito bonita, a nossa casa foi muito unida, irmãs. As irmãs estavam todas unidas, e eu creio que muitas irmãs já me ligaram, já receberam bênçãos dos pedidos que nós fizemos ali, oramos. Uma irmã me ligou e falou: irmã Débora, eu estou muito feliz com esse retiro. E contou, ela vai dar o testemunho dela, falou: eu recebi 2 bênçãos que eu coloquei nos meus pedidos no outro dia. Então, louvo a Deus, irmã, Deus estava ali presente, nós nos abraçamos, até a Lia está ali, ela falou assim: irmãs, abraça a tua irmã na igreja. Às vezes a gente esquece, sai correndo, não dá um abraço. Às vezes ela está precisando de um abraço, né? E foi muito, nós nos abraçamos, foi muito lindo. Eu louvo a Deus por esse retiro. E do próximo, irmãs, vamos esforçar para estar lá. Isso é bom para a nossa vida espiritual. Você pensa: eu vou para longe da minha casa, não vou dormir, mas não importa o que você vai fazer ali. Para a minha vida, foi muito bom. Eu agradeço a Deus por ter tido mais essa oportunidade de poder estar ali naquele retiro, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O interessante é quando nós, os homens, nos reunimos, é só salsicha e pão. E pizza ainda. E quem compra o pão é o pastor Sinésio. A última vez ele comprou 300 pãozinhos para 100 homens. Misericórdia, irmãos. Teve gente que ficou meio bravo, porque só comeu pão no café da manhã, pão no lanche da tarde e pão na janta. Graças a Deus. Exatamente. Meus irmãos, mas é assim mesmo. Esses trabalhos que a igreja faz ajuda, não é? Ajuda a equipar a igreja com algumas armas que nós precisamos. Eu gostaria de também ouvir uma saudação pela nossa irmã Marta. Marta também foi lá no trabalho. Marta é uma das mamães, né? Que logo, logo estará trazendo mais um rebento para a igreja. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais um rebento, mais uma herança que o Senhor tem nos dado, concedido a mim e ao meu esposo. E é interessante que até sobre isso nós aprendemos no retiro, sobre como educarmos os nossos filhos abençoando desde o nosso ventre. Porque às vezes nós falamos coisa, pensamos coisa, desejamos coisa, que às vezes vai ferindo o nosso baby antes dele nascer. E isso também nós aprendemos ali. Tá? Então, assim, foi um período diferente, irmãs.
Foi um período que nós separamos para estarmos ali na presença de Deus, mas também nós aprendemos. Nós aprendemos muita coisa sobre individualidade, como a irmã Débora falou. Mas nós aprendemos coisas, eu, da minha parte, adquiri conhecimento para mim como mãe, para mim como esposa e para mim como amiga e companheira das irmãs. Foi uma bênção. Eu quero ler um versículo aqui em Êxodo 33, e verso 15, que disse assim: Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Se a presença de Deus não estivesse naquele lugar, não teria sentido nenhum nós termos saído daqui, do nosso conforto, da nossa vida cotidiana, da presença da do nosso familiar, esposo e filhos, para estar longe. Mas a presença de Deus estava lá. Quando a presença de Deus está, tudo é diferente. E no mesmo livro, no capítulo 34, o versículo 28, diz assim: E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. O que me ensina é que na presença do Senhor, quando a gente se enche da presença do Senhor, a gente não sente nem necessidade das coisas materiais, porque Deus nos supre. Então foi um momento muito gostoso, especialmente com Deus. E nós tivemos a nossa confraternização e o nosso banquete. Eu sinto muito, lamento muito pelos irmãos não terem a imaginação que as irmãs têm de comprar tanta coisa, mas na próxima vez, quem sabe vocês não pedem uma dica, né? Mas Deus abençoe. E as irmãs que não estiveram presentes, se esforcem, estejam no próximo, porque é um momento muito gostoso, um momento especial de nós com cada uma e de nós com Deus. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade. Amém, amém. Da próxima vez nós vamos trocar o cozinheiro, isso sim. Aleluia. Meus irmãos, vamos tirar os nossos dízimos e ofertas para que nós possamos manter esta obra. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo cuidado que Tu tem, ó Pai, em nossas vidas. Por Tuas mãos poderosas e protetoras, Papai, nos guardando, Senhor. Ó Deus querido, nos trazendo em Sua casa mais uma vez, para nos dar, Senhor Jesus, dar a Ti, Senhor, a nossa primícia, Deus. Ó Deus, entregar a Ti, Deus, aquele esforço que nós tivemos durante a semana de trabalho, Papai, e dizimar e entregar na Sua casa, Senhor Deus, a oferta que nós devemos a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, por todas as coisas. É o que agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus é bom, não é verdade, irmãos? Jesus é maravilhoso. Como o pastor Levi dizendo, ontem tinha uma festa maravilhosa em Prochester, por isso está a ausência de muitos irmãos, porque muitos foram e não encontraram forças para sair das suas camas de manhã. Mas Jesus, né, nos abençoamos, nós fomos abençoados de manhã, de ontem, e foi bênção para a nossa vida recordar, né? Eu não sabia que os irmãos tinham vídeo meu lá de quando tinha 29 anos de idade. Meu Deus. Foi um mês de convertido. Jesus, né? Às vezes o que eu disse ali, naquele testemunho, os irmãos estão achando engraçado, mas a gente quando é novo convertido, um mês de convertido, você está só Jesus na tua vida. Não é que você não está hoje, mas você está na flor da pele. E às vezes o irmão não entende, né? Mas foi um milagre que Jesus fez na vida minha e da minha esposa aquele dia, mostrando que ele já estava no controle da nossa casa. Nós morávamos aqui na Lincoln Avenue, em frente à escola da Lincoln ali, ó, e foi o primeiro Natal que a gente ia passar aqui. Nós íamos para casa do Roberto, o Roberto morava aqui em frente à padaria ali, vemos era 8 horas da noite, no dia 24 para o dia 25, passar com eles ali. E minha esposa deixava na panela de pressão cozinhando. E ela falou assim, desliga o fogo. O já está cozido. Acho que era feijão que está cozinhando. E aí de eu desligar, eu virei, só ficou no baixo. Depois fui ver que tinha feito isso, né? E viemos por causa do Roberto, era 8 horas da noite. Nós voltamos em casa, era 2 horas da manhã. Aqui eu abri a porta do apartamento, está aquele fedor de fumação preto todinho. Entramos em casa, estava aquele
aquele negócio chiando, comprimiu a panela assim, ó, mas não explodiu a tampa. Apaguei o fogo, depois que esfriou, está aquele carvão dentro da panela, mas não pegou fogo. Aí você, isso aí é providência da parte de Deus. Deus guardou o meu lar, mostrando para mim que está no controle da minha família já, não é verdade? E a gente vê ali, né, velhos tempos, cabelinho preto, poucos quilos. Jesus é bom. Amém, irmãos? Amém. Amém. Quem veio aqui nessa manhã adorar a Deus? Amém? Jesus é bom, irmãos. Antes de ontem eu estava bastante resfriado, mas eu creio que ontem estava com minha garganta até meio dorida. Até eu disse para o irmão, qualquer coisa você prega amanhã, irmãos. Mas Deus nos dá graça, vamos estar ministrando a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmão, no Evangelho, segundo escreveu João. Vamos poder colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Interessante que os irmãos louvou a Deus nesta manhã, com vários hinos voltado à adoração. E é a respeito de adoração que nós vamos estar comentando um pouco aqui nesta manhã. Pastor Eli, por gentileza, diga um pouco de água, por favor. Abra vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. O versículo 13, aliás, 23 e o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Querido Jesus, nós te louvamos o teu santo, eterno e soberano nome, Senhor. Sabemos que o Senhor está presente aqui no meio de nós nessa manhã, Pai. Pai, usa meus lábios com graça e com sabedoria, Senhor. Que a tua palavra, meu Deus, venha tocar nos nossos corações nessa manhã. Que a tua palavra, meu Deus, venha nos fortalecer, venha nos edificar, venha nos renovar nessa manhã, Pai. Para a glória do teu santo, eterno e soberano nome, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto da palavra de Deus é muito lindo, e a gente vai falando bem tranquilo, porque tem problema de voz, os irmãos sabem disso. Sempre que eu estou resfriado, eu começo a falar, minha voz some. Mas esse texto, irmãos, nos traz um ensino muito profundo da palavra de Deus. Antes de nós adentrarmos naquilo que queremos falar pela direção do Espírito Santo nesta manhã, é bom nós primeiros entender algo aqui nesta manhã. Nós temos que saber qual é o objetivo, ou qual é a razão, ou qual é a motivação que nos trouxe esta manhã fria de domingo aqui na casa do Senhor. É uma pergunta que o Espírito Santo faz nesta manhã, que nós não precisamos responder, mas cada um responde para si próprio. Qual é a motivação que fez você sair da sua cama de manhã? Aquele tem seus filhos, despertar os seus filhos de manhã para vir aqui na casa do Senhor. Qual é a tua motivação? Talvez muitas perguntas ou poucas perguntas pode definir às vezes aquilo que nós viemos aqui nesta manhã.
Talvez alguém saiu de casa dizendo assim: olha, eu vou na igreja para ouvir o sermão que o pregador, o pastor ou o evangelista vai pregar nessa manhã. Talvez alguém possa ir de casa e falar assim: olha, eu vou na igreja hoje porque eu gostaria que Deus solucionasse hoje os meus problemas. Talvez alguém saiu de casa com esse pensamento no seu coração: eu vou à igreja hoje para que eu receba de Deus alimento espiritual, para que eu possa ter uma semana abençoada. Talvez nós viemos com esse objetivo, com esse pensamento nesta manhã. Aí vocês me perguntam: pastor, é errado eu ir para a casa do Senhor com esse pensamento? Não é errado. É óbvio que na presença do Senhor, Deus usa o pregador para falar conosco. Deus também soluciona os nossos problemas aqui na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é o hospital para aqueles que estão enfermos espiritualmente e mesmo enfermo fisicamente, que Jesus cura. Jesus cura, irmãos. Jesus cura. Aquilo que é impossível aos olhos do homem, Jesus cura. Ele tem todo o poder, Ele cura, e eu creio que Ele está aqui nessa manhã no meio de nós. E é óbvio também que Jesus fala e nos alimenta, enche-nos nosso espírito da sua palavra, para que nós tenhamos uma semana abençoada. Isto é óbvio que Jesus faz tudo isso aqui. Então, se nós viermos para a casa do Senhor com essa linha de pensamento, não está errado. Jesus faz isso. Mas antes de nós falarmos sobre adoração, é bom nós entendermos isso. Mas o objetivo principal, a motivação principal, a razão principal que nós viemos aqui não é buscar, é nos doar. Esta é a nossa, tem que ser o nosso objetivo principal. Não nós vimos receber da parte de Deus, é primeiro dar ao Senhor. Então, quando nós saímos da nossa casa com esse objetivo, eu vou na casa do Senhor para dar o meu melhor para o Senhor, para me render aos pés de Jesus e dar o melhor para Jesus. E qual que é o melhor que nós temos que dar para Jesus? É o nosso coração sincero, o nosso coração aberto, porque a Bíblia diz que um coração contrito, Deus não despreza. Quer dizer, com um coração aberto, um coração que vem com sede de ouvir a palavra de Deus, de dar o melhor para Deus. Ele é poderoso para te dar tudo aquilo que você pede. Mas nós não devemos servir a Deus por aquilo que Ele faz. Nós devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é. A razão de eu ter vindo aqui nessa casa não é por aquilo que Jesus proporciona para mim, não é aquilo que Jesus tem me dado, não é a saúde que Jesus tem me dado, não é o bem-estar que Jesus tem dado para minha esposa, para meus filhos, a saúde da minha casa, não, é por aquilo que Jesus é. Esta é a razão que nós tenhamos que, quando nós saímos da nossa casa, vir para a casa do Senhor e saber que nós viemos aqui adorar Jesus. Não importa a circunstância, não importa se está bem na sua casa, ou deixa de estar bem na sua casa, ou se você está empregado, ou deixa de ter empregado, ou está com saúde, ou deixa de estar com saúde, o objetivo é adorar Jesus, é reverenciar a Jesus. Por isso que a Bíblia diz: quando entrar na casa, guarda teus pés, quando adentrar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Isso é muito importante, porque o nosso culto de adoração
Vamos entrar na área de adoração. Vamos entrar na Bíblia, mostrando exemplos bíblicos de pessoas que se prepararam para adorar a Jesus e deram o melhor para Jesus. O nosso culto de adoração, meus queridos irmãos, não começa no instante que você entra na casa de Deus. O nosso culto de adoração a Deus começa lá na nossa casa. A preparação para você vir para a casa do Senhor. O culto começa na minha casa, pastor Levi. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, já estou na casa do Senhor? Não, vamos à casa do Senhor. Então havia uma alegria expressa no coração de Davi, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que ter essa alegria enraizada no nosso coração, de sentir prazer, de sentir alegria, de sentir gozo no nosso coração, quando você desperta de manhã e diz: Senhor, obrigado por esse dia, levantar-me-ei e vou para a casa do meu Deus, adorar o meu Jesus por aquilo que Ele é. Aleluia. E esse é o nosso objetivo, irmãos. Essa é a nossa razão principal. Não é quando você entra aqui nas portas que agora eu vou adorar a Deus. O culto começa na sua casa. Porque não adianta estar na casa se arranhando e querer chegar na casa de Deus, adorar ao Senhor. Não, não funciona dessa forma. E como que está a nossa casa também? É muito importante como que está a minha casa. O santuário aonde que você começa a adorar a Deus. E eu pergunto nessa manhã, você não me responde para mim, irmãos. Como é que está a sua casa? Não estou falando casa espiritual, casa física. Porque às vezes hoje, nos dias atuais, adentra certas coisas dentro das nossas casas, permitimos que entra, que não agrada o Senhor. Precisamos vigiar. Mas quando nós viemos para a casa de Deus, preparamos em casa e viemos com o nosso coração aberto, irmão, para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode ter certeza que quando você adora, o céu se abre. Quando você começa a adorar, Jesus começa a receber a tua adoração, e o céu se abre sobre a sua vida, e você sai daqui abençoado. Às vezes você vem e recebe aquilo que você não esperava receber naquele dia. Aquilo que você veio para buscar de uma coisa, o Senhor pode te dar aquilo e muito mais ainda, porque Ele é Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Então a adoração, irmãos, é algo muito sério. Nós louvamos a Deus constantemente. Eu vim para te adorar, eu vim para te prostrar, eu vim para render. Adorar, irmão, é prostrar, se render, humilhar, ser submisso ao Senhor Jesus. Eu fui procurar no Aurélio essa semana. Estou ficando estudioso, irmãos. Eu fui examinar no Aurélio. O que é adoração? O que é adoração? Vamos adorar. O que é adorar, irmãos? Às vezes falamos que viemos aqui adorar. O que é adorar, meu irmão? Eu vim adorar e cantar, pastor. Dar uns pulos. O que é adorar, irmão? Adorar é você se prostrar de todo o seu coração aberto para o Senhor. Então nós vamos ver na Bíblia Sagrada aqui, irmãos, exemplos de pessoas que verdadeiramente nos dão um exemplo muito claro de que é adorar a Deus. O salmista Davi diz no Salmo 116, se não me falha, versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Davi faz a pergunta para si próprio: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? E que nós viemos dar para o Senhor nessa manhã, por todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida e tem feito na tua vida essa manhã, irmãos. O que você veio dar para Jesus nesta manhã? O que você veio dar para Jesus nessa manhã? Pela saúde que você tem na tua casa,
pela restauração da tua família, pela saúde dos teus filhos que dormiu a noite inteira em paz. O que é que você vem dar para Jesus nessa manhã? Bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver na Bíblia, irmão, vamos para a Bíblia. Evangelho de Mateus. Glórias a Deus. Eu fiquei com esse texto aqui na minha mente vários dias. Desde o dia que o irmão Crispim deu uma saudação aqui na igreja, ficou estagnado na minha mente esse texto aqui. Mateus capítulo 2. O irmão Crispim deu uma saudação, os bons de memória vai lembrar quando ele deu essa saudação aqui. Mateus capítulo 2. Vocês vão entender aqui o que é um verdadeiro adorador. O que é um verdadeiro adorador? Aqui fala da história dos magos. Lembraram que o Crispim deu saudação aqui na igreja? Quem lembra? Eixe, está bem. Quem lembra qual foi a palavra que eu abri o culto nessa manhã? Amém, já tem um que lembra, glórias a Deus. Aqui, irmão, fala de pessoas, de 3 homens, dizem 3, mas na verdade a Bíblia não fala que certamente era 3. Fala aqui da história desses magos, que tendo nascido Jesus, vamos ler a história para vocês entenderem. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo de Herodes. Aqui a gente vai falar alguma coisa que é bom que os irmãos não têm conhecimento, vai entender alguma coisa aqui, que tem coisa que aqui é folclore, não é Bíblia. Né? Coisas que são ensinadas, que é folclore. Na Bíblia não fala nada disso. Não? Então, mantenha sua Bíblia aberta, você vai ver que na Bíblia não diz o que muitas coisas dizem. Né? No tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Para que vimos a sua estrela do Oriente e vimos para adorá-lo. Aqui há algo muito interessante da palavra de Deus, irmão. Só para a termo de conhecimento dos irmãos, quando a Bíblia fala uns magos, né? Nós fomos ensinados que há 3 magos. A Bíblia não fala 3. Deduz 3 pelo o número de presentes. Mas a Bíblia fala uns magos. Segundo certos historiadores, fala até em 12. Não sei se os irmãos já estudaram isso. Tem certo historiador que fala até em 12. Mas quando fala 3 magos, e o seu nome é Baltazar, Melchior, qual outro? Dizem? Gaspar. É pura lenda. A Bíblia não menciona nome. E eu creio na Bíblia. A Bíblia não menciona nome. O nome dos magos. Uns magos. Uns não especifica número. Pode ser 2, alguns, 3 ou 4, 5, 6 ou 10. Então, uns magos receberam a revelação. Isso aqui é muito interessante aqui, irmãos. Eles receberam a revelação do nascimento de Jesus. Só adora, só quem busca adorar Jesus, quem tem a revelação do nascimento de Jesus no teu coração. Só adora quem tem a revelação, pastor Levi. Só prostras é quem tem a revelação. E a Bíblia diz que esses homens tiveram a revelação que Jesus tinha nascido em Belém da Judéia. E eles foram para lá para adorar o rei dos judeus. Se vocês for estudar a história disso aqui, irmãos, é uma profundidade tão grande. Porque Herodes, o camarada Herodes é tão bonzinho, camarada de primeira linha, que ele matou seus 2 ou 3 filhos, para que não tivesse sucessor
ao seu trono. Tão bom que era o camarada, o rei Herodes. Ele matou os seus filhos para que não tivesse sucessor no seu reinado. Segundo os historiadores, a corte romana, ou o congresso romano, vamos dizer assim, tinha titulado Herodes como rei dos judeus. Não está na Bíblia, mas segundo os historiadores, Herodes era titulado como rei dos judeus. Se o camarada era tão bom a ponto de matar seus 3 filhos, para que não tivesse sucessor, ele era titulado o rei dos judeus. Agora vem três ou uns magos, reis, e vem até Jerusalém falar com ele, dizendo que, olha, nós viemos adorar o rei dos judeus, que é nascido o rei dos judeus. Não foi recebido com festa, não foi recebido com aplauso, seja bem-vindo a adorar o rei dos judeus, que ele se considerava o rei dos judeus. Mas eu vejo coisa linda aqui, irmão, que quando você tem a revelação de Jesus no teu coração. E vocês podem me perguntar aqui, pastor, mas onde que está a revelação da palavra do nascimento de Jesus para esses 3 reis, para esses magos? A Bíblia diz que uma estrela nasceu no Oriente. Se vocês forem ver na Bíblia, eu andei anotando aqui. Se isso me falha no livro de Números, que está registrado que uma estrela nasceria no Oriente, estrela de Jacó, coisas assim. Então, esta estrela era a tipologia de Jesus. Então, eles viram a estrela nascer. Quer dizer que a estrela indicava que Jesus tinha nascido. Uma nova estrela nasceu, Jesus Cristo. Eles tiveram a revelação da palavra. E quando eles tiveram a revelação da palavra, eles dizem: nós vamos adorar o Rei dos Reis, os reis dos judeus. E observa, meus irmãos, que isso aqui é muito profundo, a palavra de Deus. Por isso nós temos que estudar a palavra de Deus. Eles vieram do Oriente, da região da Pérsia, que hoje é titulada ali o Irã, Iraque, por ali afora. Dali a Jerusalém, não era o espaço que nós temos da nossa casa aqui na igreja. O caminhar daqueles homens, pastor Levi, não foi o caminhar que eu tenho, que você tem, para sair da sua casa, para vir aqui para esse santuário adorar a Deus. Vocês podem ter bem melhor de cultura que eu, pode buscar no mapa mundi aí e ver a distância que tem ali de Irã até em Jerusalém, quantos quilômetros vai dar isso daí. A Bíblia não especifica, mas a viagem desses homens não foi viagem de um dia, nem 2 dias, nem 3 dias. Eu creio que foi vários dias. Segundo os historiadores, esses homens chegaram a Jesus. Jesus poderia ter de 40 dias ou até 2 anos de idade, segundo os historiadores. Não foi esse de imediato, da noite para o dia, né? Segundo os historiadores, Jesus poderia ter de 40 dias a 2 anos de idade. A caminhada de quando eles tiveram a revelação até chegar aonde estava Jesus, demorou vários dias. Então, em primeiro lugar, para você ir adorar Jesus, primeiramente você tem que ter a revelação de quem é Jesus. Ter a consciência que você está adorando o Rei dos Judeus, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que me salvou, aquele que me libertou, aquele que me transformou. Esta é a razão que eu vim para a casa do Senhor hoje. Agora, o verdadeiro adorador, irmãos, ele enfrenta obstáculo para ir adorar a Deus.
O maior obstáculo que esses homens enfrentaram foi o próprio Herodes. Herodes vem com conversa mansa, dizendo o quê? Olha, vocês vão e vê onde que ele está, e para que eu possa ir também adorá-lo. Mas se vocês vão ver a sequência da história, isso não veio a suceder. Herodes, há pouco tempo, mandou matar todos os primogênitos. Esse rei de judeu, eu vou acabar com todo mundo. Toda criança foi nascida de 3 anos para baixo, manda exterminar tudo. Aqueles homens enfrentaram o obstáculo, pastor Levi. Imagina, irmãos, aqueles homens saem de uma nação, vai para outra nação, chegar diante de um homem, o governador daquela região, considerado o rei dos judeus para aqueles habitantes daquela região, e eles chegaram ali e disseram: nós viemos adorar o rei dos judeus que nasceu em Belém da Judéia. Oh, aleluia! Você acha que era fácil, irmão? Mas quem tem a revelação, pastor Levi, de Jesus Cristo no teu coração, obstáculo não te impede de ir adorar o Senhor. Quem tem a revelação de Jesus no coração, meu querido, não tem obstáculo que te impede de você vir aqui para essa casa de Deus na manhã e prostrar e adorar Jesus. Não tem. Isto é o verdadeiro adorador, pastor. Você levanta de manhã, está frio, a cama, o pastor Levi sempre menciona aqui, a cama te abraça, te aperta, meu querido, fica aqui, meu amor, está tão gostoso, o sofá te chama, te aperta, mas você não, ei, eu vou para a casa do meu Deus, eu vou romper esses obstáculos aqui, essas circunstâncias, e vou adorar o meu Jesus. Esses homens romperam todos os obstáculos para ir adorar Jesus. Eu te pergunto nessa manhã, irmãos, em nome de Jesus, será que nós temos rompido obstáculos para adorar Jesus? Será que nós temos rompido circunstância para vir para a casa de Deus, adorar Jesus? Será, meus irmãos, que eu e você e nós temos rompido obstáculos para sair do nosso comodismo diário para vir para aqui adorar a Jesus? Sabendo quem é Jesus? Sabendo quem é Jesus? Jesus não é só Ele, não é só aquele que dá, mas Jesus tem poder para criar também, irmãos. E você rompe o obstáculo e vem para a casa do Senhor. Mas o interessante é que o verdadeiro adorador, pastor Levi, além de ele ter a revelação e romper os obstáculos para ir adorar Jesus, ele dá o melhor para Jesus. Ele dá o melhor para Jesus. Esses 3 homens, vou dizer 3, vai, para ficar melhor. Esses 3 homens, eles tinham objetivo. Nós recebemos a revelação de quem é Jesus. Sabemos que Ele nasceu. Vamos adorá-lo. Vamos enfrentar o obstáculo. É o seguinte: vamos levar o melhor para nós darmos para Jesus. Vamos levar aquilo que nós temos de melhor para dar para Jesus. Se eu perguntar o que é o melhor que você está dando para Jesus, e hora eu fico com vergonha de mim mesmo, meu. Nós costumamos dar resto para Jesus. Esse é um português bem claro, nós costumamos dar resto para Jesus. Mas aqueles homens, irmãos, eles procuraram dar o melhor para Jesus. E isso tem uma simbologia, tem um significado muito grande daqueles homens fizeram para Jesus. A Bíblia diz que eles foram até o encontro quando a estrela parou. E eles viram, sabiam que ali estava Jesus. Eles chegaram
prostraram e adoraram Jesus. Depois que eles prostraram, adoraram Jesus, eles deu os seus presentes para Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus hoje não pede nada para nós aqui, irmão, materialmente, não pede nada. Jesus só pede um coração aberto, um coração verdadeiro, que adore Ele em espírito e em verdade. É isso que Ele quer. Aqueles 3 homens vai diante de Jesus. Volto a dizer, não vai para sua cabeça que é 3, para ficar mais fácil aqui. Pode ser até 3, mas pode ser mais. Eles deram o melhor para Jesus. E às vezes nós estudamos a palavra de Deus e não procuramos entender o significado de muitas coisas que está na Bíblia. Esses homens trouxeram ouro, incenso e mirra para Jesus. Isso tem um significado tremendo na palavra de Deus, irmão. Por isso que o próprio Jesus diz: examinais as Escrituras, porque de mim elas testificam. Precisamos estudar, procurar entender o porquê que esses homens levaram ouro, o porquê que esses homens levaram incenso, o porquê que esses homens levaram mirra para Jesus. Aleluia. Por isso que você vai entender que agora, irmão, se você tem dado o melhor para Jesus. Ouro era um presente que se oferecia aos reis. Ouro era um presente que se oferecia aos reis. Quando você ia visitar um rei, você levava presente para o rei, e você levava ouro de presente para o rei. Exemplo, procura na Bíblia. A rainha de Sabá, quando ouviu falar das grandezas do rei Salomão, ela veio visitar Salomão. Está lá na Bíblia. Ela trouxe ouro de presente ao rei Salomão. Então o que é o ouro que eles trouxeram aqui? Eles trouxeram o ouro para o rei dos reis e senhor dos senhores. Eles trouxeram o ouro, pastor Levi, porque eles tinham revelação no seu coração que aquele que estava ali era o rei dos reis, senhor dos senhores. Oh, bendito e louvado seja o nome de Jesus. Eles tinham revelação do seu coração. Esta criança que está aí nessa manjedoura, nesse estábulo, seja onde estiver, este aí é o rei dos judeus, ele é o senhor dos senhores, ele é o Deus todo-poderoso. Vamos dar o melhor para ele, vamos dar o ouro para ele. Oh. E o incenso? O incenso era usado por sumo sacerdote. E o que a Bíblia diz sobre Jesus? Ele é o nosso sumo sacerdote. Oh, bendito e louvado seja o nome de Jesus. Então quem tem a revelação de Jesus, irmão, tudo que ele faz para Jesus, ele faz consciente, ele sabe o que está fazendo. Ele não chega e dá assim, toma Jesus, não, ele sabe, tem uma simbologia, tem um significado muito grande daquilo que ele está fazendo para Jesus. Oh, bendito e louvado seja o nome de Jesus. E o incenso? O incenso era usado para quando tinha pessoas mortas. Exato? Incenso. Não, a mirra, perdão, a mirra. O incenso era a mirra. A mirra era usado para as pessoas que iam morrer. Algo que eles usavam para preparar o corpo. Embalsamento, o sepultamento, a mirra que era usada.
que estavam mostrando ali, dando para mim que Jesus ia morrer pelos nossos pecados. Mostrando para Jesus ali que Jesus ia morrer pelos nossos pecados, mas ele ia ressuscitar para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, aqueles 3 presentes que aqueles magos trazem para Jesus tem uma simbologia, um significado muito grande. Irmãos, isso aqui é um exemplo muito lindo para nós, de quando a pessoa sai, tem a revelação da palavra de Deus, tem a revelação de Jesus no seu coração, ele enfrenta os obstáculos e vem aqui na casa do Senhor, ele dá o melhor para Jesus. Ele dá o melhor para Jesus. Ele dá o melhor para Jesus. A mulher cananeia, meus irmãos, quando ela chegou diante de Jesus, eu li no texto para abrir esse culto, ela chegou diante de Jesus e pediu: Jesus, você tem que entender o texto, você vê a profundidade do texto. Ela diz: Jesus, socorre-me, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, socorre-me. Ela fez um pedido, ela fez um clamor para Jesus, mas ela prostrou e adorou Jesus. Meus irmãos, você recebe, você pede, meu irmão, depois você prostrar e adorar Jesus. Você recebe o que você pede, depois você prostrar diante do altar do Senhor e reverenciar quem é Jesus, e adorar Jesus em espírito e em verdade. Aí Jesus vai e te abençoa, porque um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza de maneira nenhuma. Se você veio aqui nessa manhã com o teu coração aberto, seu coração quebrantado, e veio para adorar Jesus, eu tenho certeza, irmão, que você vai receber aquilo que você está querendo da parte do Senhor. Aleluia. Por isso que Jesus diz para essa mulher samaritana, irmãos, isso aqui é algo tremendo na Bíblia. Isso aqui dá outra mensagem. Primeiramente, Jesus não podia falar com mulher, judeu não podia falar com mulher a sós. As mulheres não podiam ser ensinadas. Não é verdade? E tinha o tabu ainda dos samaritanos, né, que eles não se comunicavam com os judeus ali. Mas por que isso, pastor? Porque o samaritano é de uma turma de judeus que se afastaram, e eles se infiltraram com outros povos de outras nações, e surgiu os samaritanos. Então por isso que eles não se comunicavam. Tipo assim, são judeus que estão afastados, judeus que não seguem os mandamentos, estão afastados. Esses se juntaram com outros povos, e aí vem nascer a nação dos samaritanos. Por isso que eles não se batiam. Mas Jesus sempre que a mulher vai ser mulher, e ela começa com Jesus. Nossos pais falam que adoram ali, vocês falam que tem que adorar aqui, tal. E tu que diz? E ele disse: mulher, dias virão que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa onde que você estiver, não importa onde você vai estar, importa que você adore o Senhor em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Aleluia. Eu tenho geografia essa semana aqui, umas coisas, anotei aqui. Aleluia. O porquê que Jesus que dizia para aquela mulher: você tem que adorar. Vem dias que terão que adorar a Deus em espírito e em verdade. O que é isso? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se Jesus diz que os verdadeiros adoradores, porque há os falsos adoradores. E Jesus disse: sabe o que é espírito, irmão? Aleluia. É você se entregar à tua vontade, na vontade de Deus. Há várias colocações sobre o espírito. E eu achei interessante isso que eu estava estudando, estava observando. É você se abrir diante de Deus e falar: Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, Senhor.
e se adorar a Deus em espírito, coração sincero, coração aberto. E quando você faz isso, e o que a Bíblia diz? Em verdade. Mas que é verdade, pastor? Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Adorar Jesus em espírito e verdade. Em verdade quer dizer você adorar que só existe um Deus, não existe outro. Que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: olha para o meu filho Timóteo, há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Glória seja dado o nome do Senhor. E quando você adora a Deus em espírito e em verdade, meu espírito não é adorar a Deus carnalmente. Porque a Bíblia nos diz, irmão, que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece como está o nosso interior. Deus sabe, meus irmãos, quando eu prostro aqui para adorar a Deus, desculpe o pastor Levi, nós podemos estar vestidos igualzinho, penteado, bonitinho, igualzinho nós dois, pode estar usando até as mesmas palavras, mas a Bíblia diz que Deus sonda o coração. Oh, aleluia! A Bíblia diz que 2 homens entraram no templo para orar, e um chegou diante do altar, teve a ousadia de vir diante do altar, e o pobre publicano não pôde, ficou lá atrás. E o fariseu batia no peito: Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo, em voz alta, se exaltando. Eu faço de tudo, eu dou esmolas aos pobres, em outras palavras, eu contribuo com o que eu posso na obra, eu dou melhor para a obra. Não sou como este publicano pecador que está aí. E a Bíblia diz que o publicano não tinha sequer força para levantar sua cabeça e olhar para frente, mas me disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pobre, sou pecador. Tem misericórdia de mim, Jesus, que eu sou pobre, eu sou pecador mesmo, eu sou falho, Jesus. E o que a Bíblia diz? De quem que a oração foi ouvida, irmão? Da oração daquele que estava clamando com sinceridade diante de Deus lá atrás. Oh, irmão, Jesus não olha por aquilo que você faz, não aquilo que você dá na obra de Deus. Jesus olha por aquilo que está dentro do teu coração, do meu coração. E se você veio aqui nessa manhã com o teu coração aberto para adorar Jesus, eu quero dizer para você nessa manhã que Ele é poderoso para te abençoar, Ele é poderoso para dar tudo aquilo que você precisa. Mas primeiro, irmão, nós temos que adorar o Senhor em espírito, em verdade, saber que não há outro Deus no meio de nós, é somente Jesus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está aqui nesta manhã no meio de nós, irmão, não há outro, irmãos. Oh, aleluia! Por isso que muitos na casa de Deus recebem, outros não recebem, irmãos. Porque às vezes quando a palavra de Deus está sendo pregada, você está pregando, um está lá, um está comendo a palavra de Deus, um está comendo e o outro está comendo no celular. O text message de ontem, o Facebook de ontem, não me mandou hoje, dentro da casa do Senhor. Aprende a adorar a Deus, irmãos. A Bíblia diz: guarda teu pé quando está na casa do Senhor. É casa de reverência. Temos que vir para a casa de Deus para adorar a Deus, irmãos. Deus é moleque de brinquedo. A minha vida, a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Guarda teu pé quando pisar na casa do Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque aqui é a casa do Senhor. Não é casa dos nossos amigos que nós entramos muitas vezes e sentamos do jeito que quiser. Nos portamos do jeito que queremos. Conversamos a hora do jeito que quisermos. Mas na casa do Senhor, Deus está falando. Tem que ter reverência na casa de Deus. Se quer receber alguma coisa da parte de Deus, dá o melhor para Jesus.
Dias virão, irmãos, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é com palavras, não é com as ações que nós agradamos a Deus, é como nós prostramos diante de Deus, pastor Levi. E Jesus te exorta a mim e a você nessa manhã, irmão. O que é que você veio fazer aqui nesta manhã? Você veio adorar a Deus? Você veio agradecer a Jesus pelos milagres que Jesus tem feito na tua vida? O pastor Levi diz na última quarta-feira, precisamos fazer eu sempre digo, olhar no retrovisor da nossa vida e ver o que Jesus tem feito por nós, irmãos. Só de você um dia estava chorando lá no Brasil, pedindo: Jesus, abre as portas do céu, me dá um visto que eu quero ir para a América, Senhor, vou ser fiel a Ti, vou te servir. Jesus fez jejum, fez de tudo, pediu para a igreja entrar em companhia de oração e tudo mais. Aí chega aqui e esquece de Deus. Mas eu preguei outro dia que Deus está te vendo, o Senhor está te vendo, irmãos. Mas hoje o Senhor requer de mim e de você, irmão. Se nós queremos alguma coisa de Deus, vamos desprender, tirar os embaraços, aqui que nos atrapalha de adorar a Deus, e vamos prostrar diante de Deus e adorar Jesus em espírito e em verdade, porque Ele é real e está aqui no meio de nós nessa manhã. Ele está ouvindo, irmãos. Ele está contemplando o coração de cada um que está aqui nesta manhã e sabe a tua necessidade. Mas se você está com sinceridade diante do Senhor nessa manhã, eu te profetizo na tua vida nessa manhã, em nome de Jesus, que você receberá aquilo que você precisa da parte de Deus, porque Ele é Senhor, Ele cuida dos seus, irmãos. Aleluias. Oh, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Eu louvo e glorifico o nome de Jesus. Dias virão, irmão, veja bem, irmão, isso é para nós hoje, igreja. Dias virão que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Oh, aleluia. Pastor Levi, não importa as circunstâncias, sentir o gozo da salvação, o gozo de ter Jesus no coração, irmão. Oh, aleluia. Às vezes teu irmão da direita e da esquerda está no celular olhando, está penteando o cabelo, dizendo: Jesus, fala comigo, Jesus, enche-me, Senhor. Esses são os verdadeiros adoradores dos dias atuais, irmão. Oh, aleluia. Irmãos, façam como esses magos aqui, não dê resto para Jesus, não, irmão. Dar o melhor para Cristo Jesus. Dá o melhor para Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Jesus estava sentado no trono, junto com seu Pai, mas Ele desprendeu da sua glória. Aleluia. Ele se fez servo, e achado na forma de servo, humilhou, fez como homem, e humilhou-se até a morte de cruz, para que todo aquele que confessa, como é que é? Para que todo joelho, como é que é? A sua morte até a morte de cruz, para que todo aquele que sumiu da minha mente aqui, para que o nome dele, todo joelho se prostre, dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! 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 Vale a pena, irmão, prostrar diante de Jesus. Vale a pena reverenciar diante de Jesus. Não para agradar o pastor da igreja, não para agradar a igreja A ou a igreja B, mas para reverenciar diante do Todo-Poderoso, autor e consumador da minha e da tua fé. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Vá para a tua casa hoje meditando, meus irmãos. O que é que você tem dado para Jesus? O que é que você tem dado para Jesus? Eu vou domingo na igreja de manhã, o culto. Não, irmão, que isso não é nada, não, irmão. Misericórdia, irmão. Isso não é nada. Isso
Nada. 2 horas por semana. E se brincar, nós chegamos tudo atrasado ainda. E vemos que vai dar o melhor para Jesus? Como é que é? Como é essa história? Não, irmão. Não, Jesus quer o melhor de nós. Ele quer o melhor de nós. Porque Ele deu o melhor, Ele deu a sua vida. O resgate da minha e da tua alma. Que estava destinada à perdição eterna, ao inferno. Mas Jesus pagou o preço e te resgatou. Aleluia. Para que o nome dele fosse glorificado através da minha e da tua vida. Oh, aleluias. 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 Será que dá para nós adorar ao Senhor em espírito e verdade nos dias que nós estamos vivendo, irmãos? Será que dá para você adorar a Deus na situação que você está vivendo hoje? Mas eu te digo, você adore ao Senhor, não importa a circunstância, porque Ele tem poder para te abençoar, Ele é Senhor. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus nessa manhã. Aleluia. Vamos adorar a Deus com hinos bem rapidinho, irmão de Deus. Esse hino fala muito conosco, não sei se é o mesmo de Deus. Tem um pastor que diz a hora que o crente mais mente é a hora que eu estou louvando a Deus. Nós não cantamos, vim para te adorar-te, vim para prostrar-te. Cantamos ou não cantamos? Não é verdade? Aleluia. Mas se você veio com esse objetivo nessa manhã, eu gostaria que você louvasse juntamente conosco. Porque eu sei que o Espírito Santo está te visitando você, visitou você nessa manhã. E sabe, irmão, que você é um adorador. Jesus te escolheu para ser um adorador.